Tá louco, mano, tô brilhando. Eu não costumo falar de obras muito complexas aqui, e na verdade tem um motivo pra isso. Claro que também é um pouco de preguiça, mas tem um fator que pra mim é um pouquinho mais importante. A maioria das vezes eu viajo muito escrevendo roteiros pra esse canal, então... Então eu tenho medo de se eu for abordar uma obra um pouquinho mais complexa, eu acabo me perdendo tanto que ninguém entenda meu ponto. Por isso que nunca acabou saindo vídeo de coisas que eu gosto muito, como o Devilman, como o Evangelion e por aí vai. Mas tem um anime que eu achei que valia a pena a experiência. Você já assistiu Serial Experiments Lain? Foi essa pergunta que eu recebi de um amigo meu alguns dias atrás e a resposta foi nunca nem ouvi falar. Mas quando eu resolvi assistir esse anime, meu amigo, que experiência. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the things. Serial Experiments Lain, ou Lain para os mais próximos, é um anime que se propõe a falar sobre como a tecnologia tá afetando a vida das pessoas. E é quase irônico isso porque esse anime foi lançado em 98. 98 nem celular os caras tinham. O anime já abre com a gente tem na visão da Lain, que é a protagonista desse anime. Além que é uma garota um pouco afastada da tecnologia, ou seja, ela é tipo aquelas crianças que preferem sair pra jogar futebol do que jogar um Roblox. Mesmo a Len não sendo tão fã da tecnologia, ela acaba meio que cedendo à pressão social. O problema da Len é que quando ela entra em contato com o computador e entra no Nexus, que seria o equivalente à nossa internet, ela começa a cada vez mais se perder dentro da própria pessoa e virar um só com o Nexus. Não de uma maneira física, estilo cyberpunk, trocando peças do corpo, mas sim de uma maneira mental, quase como se comportando como usuário da internet. Já começou! Essa foi uma das coisas que mais me fez gostar de Len, porque além de que as críticas dele continuam muito boas até hoje, os visuais também são muito legais e tudo desse anime parece muito atual pra época que ele foi lançado. E é curioso ver como a personalidade da Len vai mudando ao longo dos episódios, justamente por conta desse contato que ela tem com a internet desse mundo. A Len começa a entender muita coisa e ir atrás de muita coisa e principalmente descobrir muita coisa que pessoas da idade dela não era pra saber. O problema é que quando ela tá dentro da internet, essas coisas não têm opção de não chegar pra ela, fazendo que aos poucos a Len perca a personalidade dela e se torne meio que um híbrido dela com a internet, fazendo com que aos poucos a Len perca a personalidade que ela tinha, se tornando meio que um usuário da internet apenas. Agora falando um pouco sobre os visuais de Serial Experiments Lain, é muito louco como toda a luz nesse anime é estourada e talvez você pense que isso foi algum erro de produção, mas é 100% proposital. Do mais a Len fica dentro do Nexus, que seria a internet, mas os cenários fora da casa dela começam a ficar estourados e começam a incomodar, justamente por causa que o excesso da internet na Len começa a fazer ela ter um contato muito menor com a vida real, fazendo ela ter uma certa repulsa de cenários reais. E não se engane com alguns visuais fofinhos, esse anime sabe te traumatizar quando ele quer. E mesmo que ainda assim às vezes a Len tenha contato com coisas que acontecem na vida real, ela só consegue encará-las de verdade quando ela usa a mesma personalidade que ela usa na internet, fazendo assim ela parecer ser alguém forte mesmo que ela não seja. O real problema da Len é quando ela resolve se adentrar muito na internet e ela começa a ser perseguida por um grupo que são os Cavaleiros, que não são nada mais que um grupo de hackers. E justamente por conta da Len ter muita experiência nesse tal Nexus, eles querem a Len pra fazer a fusão do Nexus com a vida real, ou seja, acabar com a barreira entre a internet e a realidade. E foi nesse ponto que eu acho que Serial Experiments Lain foi muito preciso, porque no momento onde a gente tá, opiniões do Twitter se convertem em opiniões reais, a gente não consegue mais distinguir o que é um vídeo feito por inteligência artificial ou não, então qual barreira ainda existe entre a vida real e a internet? Mas a diferença realmente do que tá na internet e o que tá na vida real não é nada mais que a importância que a gente dá pra cada coisa. É bem comum a gente ver algum youtuber que sofre muito hate e ele achar que ele é a pessoa mais odiada do mundo, só que não é assim que funciona. Dentro da internet as pessoas podem te odiar e te massacrar a todo custo, só que fora dela você é só mais uma pessoa. Ninguém sabe a última treta que você se meteu, ninguém sabe as hashtags que estão subindo pra você no Twitter, você é só alguém. No final do anime, além de entender que ela é só mais uma pessoa no meio do mundo inteiro, fez ela acordar pra vida. Saber que você é só mais alguém e não que você é a pessoa mais importante do mundo por conta de alguns comentários, vai fazer você ficar um pouco mais são. Porque exatamente igual a Len, nós somos pessoas complexas e o que tá na internet é só uma pequena versão do que a gente representa. Se você tá achando que as pessoas te odeiam por causa de um comentário, nesse rio de merda, você é só mais uma bosta boiando. Obviamente eu arranquei muita coisa do anime pra essa explicação fazer sentido, só que já que o anime ele é muito abstrato e ele tá aberto a vários tipos de interpretação, essa foi a minha. Espero que vocês tenham gostado, eu achei muito foda esse anime, todo o conceito dele. Eu sou o Daimon e até o próximo vídeo.